Para o vídeo de hoje eu vou aproveitar uns dados do começo da Série C que eu havia coletado do Brusque por causa de uma oportunidade que eu tinha de conversar com o pessoal de lá, que acabou nem rolando, mas que no final do campeonato foi algo que acabou dando resposta e o time subiu para a Série B. Então vamos direto para os lances depois da vinheta rápida. A ideia dessa série de vídeos é extrair das partidas que analiso toda semana apenas uma fase do jogo, um momento, uma ideia, um padrão de jogadas ou um conceito. Esse é o meu ciclo de estudos da bola. Hoje eu vou primeiro reagir aos lances e depois analisar o contexto em torno deles, começando com o jogo entre Brusque e São Bernardo pela segunda rodada da fase classificatória da Série C, em que aos 41 do segundo tempo, o Diego Tavares recebe, domina com o pé distante, de forma que no mesmo movimento ele está dominando e ajustando o perfilamento do corpo para a aproximação, tudo isso de forma consciente, aí ele chuta e carimba a trave. Uma observação que eu tenho é como a câmera da transmissão da Série C às vezes é muito aproximada e fica ruim de observar certos detalhes. Aqui, por exemplo, seria importante para uma análise saber onde ele estava olhando antes de receber a bola. Mas vamos para o outro lance contra o São Bernardo aos 43 do segundo tempo, em que o Rodolfo Potiguar domina a bola girando e perfilando o corpo para a aproximação, uma decisão consciente e correta, e mais importante é que ele levanta a cabeça para fazer o lançamento correto, mais uma boa decisão no jogador do Brusque. Daí o Diego Tavares conta com o erro do lateral do São Bernardo para ter espaço ao receber, a dupla de zagueiros muda o sentido da cobertura e esvazia a área, e o ponta do Brusque entra no meio espaço, cruza para trás, situação de 1 contra 1, ficou melhor para o Guilherme marcar 1-0. Agora vamos para o Brusque e Operário, novamente olhando para os lances no final da partida. Aqui aos 39 do segundo tempo, o Brusque avança no corredor externo, o cruzamento dá errado, o jogador pega a sobra no meio espaço, toca para trás, quando o Dentinho domina, já ajustando o corpo para finalizar, o goleiro defende e o Olávio vai conseguir pegar o rebote ao se antecipar. E o que eu vou destacar aqui é a capacidade de antecipação do Olávio, o perfilamento corporal dele, que já vai virando já da finalização do Dentinho, permitindo que ele chegue antes do zagueiro, mesmo que ele saia junto, porque o perfilamento corporal do zagueiro não favoreceu a antecipação do defensor. No mesmo jogo, praticamente aos 44 do segundo tempo, o Brusque desce de novo pela direita e o cruzamento encontra a cabeça de Olávio e vai pro gol. O que eu vou destacar pode até parecer uma coisa ordinária, porque ocorre em diversos níveis, mas é um detalhe importante da movimentação do atacante, é a capacidade dele se desgarrar do marcador na hora certa e principalmente se movimentar nas costas do marcador, no seu ponto cego. E também uma ótima assistência do Diego Tavares, que mesmo pressionado, situação muito complexa, 2-2 no final do jogo, ele tem o autocontrole de olhar para a área antes de cruzar. E lá ele viu o Olávio se desgarrando e botou a bola no canto certo. No outro lance, aos 46 do segundo tempo, o camisa 91 Tobinha mapeia 2 vezes antes de receber a bola, identificando o Dentinho lá na frente, de forma que ele já ajusta o perfilamento do corpo no ato que ele recebe a bola para lançar, o que pode parecer uma bobagem, mas isso é um ato de inteligência situacional. O atacante se antecipa e marca para não deixar dúvidas, ainda que tenha dado tempo para o Operário diminuir para 4-3. E para completar os lances, a jogada que originou o pênalti contra o Operário no retorno da segunda fase, em que o Diego Tavares percebe que o companheiro vai lançar a bola, mapeia e corre para se antecipar. Como ele já partiu em velocidade e a defesa do adversário ainda estava parada, ainda precisava começar a correr, surge aí uma circunstância de vantagem. O atacante chega antes e sofre o pênalti, que origina o gol do acesso aos 50 do segundo tempo, com o primeiro gol também sendo o resultado de um pênalti batido também pelo Olávio, aos 44 do segundo tempo, também numa situação de pressão mental absurda, para ver se o time sobe ou não sobe com o jogo acabando. E onde é que a gente chega? Que na fase de apuração de subida da Série C, 6 dos 9 gols marcados pelo Brusque saíram depois dos 30 minutos do segundo tempo. E o interessante é que muitos deles, como a gente viu aqui, foram jogadas de antecipação, jogadas que foi possível verificar boas leituras situacionais, que os jogadores tiveram a concentração e serenidade de levantar a cabeça para decidir qual seria a sua ação, momentos de pressão, com o gol decisivo conforme o tempo do jogo acabava, sem contar com o jogo do acesso com os 2 gols de pênalti depois dos 40 minutos do segundo tempo. E meu argumento com esse vídeo é como tudo isso faz parte do que é possível chamar de inteligência de jogo, um assunto que foi abordado pela pesquisa do professor Mark Williams, apresentada no Fórum Científico da FIFA, disponível online, com o link na descrição, onde também estão disponíveis informações para chegar no trabalho completo. Mas qualquer coisa é só deixar o comentário também. Mas enfim, a pesquisa do professor Williams, resumidamente, busca trabalhar uma definição do que é inteligência de jogo, partindo do pressuposto que no mais alto nível, a capacidade de decisão é mais importante do que fatores de fisicalidade, por exemplo. E o conceito-chave para ele
vantagem é justamente a capacidade de antecipação do atleta ter uma percepção da situação mais rápida e assim poder agir também mais rapidamente, diferenciando os atletas mais capazes e menos capazes em circunstâncias relacionadas à capacidade de ler o jogo pela frequência que se vira o pescoço para observar situações além da bola. No artigo que ele faz uma revisão bibliográfica, ele chega inclusive a fazer referência à pesquisa do Carl Watson, que cheguei a fazer um vídeo sobre o vídeo do Rodri, do mapeamento, cita essa pesquisa. Outra circunstância relacionada é a capacidade do jogador de alto nível conseguir se antecipar e adivinhar a próxima ação do adversário e dos próximos companheiros por meio da leitura postural, o que no mais alto nível passa a ser importante também, a capacidade de esconder o movimento, e mais que isso, o professor também relaciona a capacidade de tomar uma decisão situacional correta com a capacidade de reconhecer padrões de jogadas e prever eventos mais prováveis de acontecer. E se vocês prestarem atenção, tudo isso está ali nos lances dos gols. Capacidade de inteligência situacional, inteligência de jogo, de antecipação, somado ao fato, como identificado pela revisão bibliográfica do Marco Williams, de que a carga física e mental dos períodos finais das partidas costuma afetar negativamente esses processos de inteligência de jogo. Só que, segundo o professor, jogadores mais experimentados, mais experientes, estão menos sujeitos a essas condições de fadiga mental e física dos momentos finais de jogo. Em uma tradução literal, evidências atuais sugerem que atletas habilidosos são mais robustos aos efeitos negativos de estressores, como a ansiedade e o cansaço acumulado ao longo do decorrer de uma partida. Só para não restar dúvidas sobre esses argumentos, vamos de novo para a jogada do gol de acesso do Brusque. O Diego Tavares já começa a jogada se movimentando, olhando ora para o espaço, ora para o companheiro com a bola. Conforme ele tem a percepção visual, ele é capaz de interpretar a situação de forma completa, compreende que o companheiro vai fazer um lançamento, vai se livrar da bola, ou seja, o Diego consegue se antecipar na jogada porque ele conseguiu reconhecer um padrão e previu ali qual era o próximo evento mais provável, enquanto o camisa 8 do Operário não teve essa mesma leitura e por um momento ficou parado, ao mesmo tempo que o Diego já estava indo em direção ao gol. Depois disso, como eu tinha comentado, é uma condição de vantagem cinética. O Diego já estava em velocidade, enquanto o defensor do Operário ainda ia acelerar, e ele sofre o pênalti. É claro que a velocidade dele é incrível, mas o grande valor desse gol é a capacidade perceptiva dele. Se ele não percebe antes, ele não vai agir antes e só vai correr depois. E para concluir, qual era o dado que eu tinha do Brusque desde o início que pude comparar com o final do campeonato? Era um levantamento do elenco, de forma a qualificar a experiência dele. Eu levantei a idade que está no eixo horizontal, levantei uma média ponderada de jogos disputados na Série A, B e C, em que o jogo da C vale 1, o da B vale 1.4 e o da A vale 1.8, justamente porque a gente não consegue avaliar experiência só com idade. E aí, ainda que não dê para chamar esse gráfico de método científico preciso, porque eu não consigo justificar a precisão do valor 1.4, 1.8, ainda que a ideia fosse que o jogo da Série A valesse um pouco menos que o dobro da experiência de um jogo de Série C, o fundamento básico é que a perícia desportiva é decorrente da quantidade e qualidade de um processo específico de prática, o que já é um argumento batido da área de pesquisa da educação física. E para completar e distinguir o nível máximo que o jogador pontuou, se ele jogou até a Série A, até a Série B ou até a Série C, para entender como ele conseguiu pontuar. O Poleto tem 28 anos, jogou Série A, mas o Jansson, que tem 27, jogou tanto na B quanto na C e talvez seja um pouco mais experimentado, tenha mais horas de voo, assim por dizer. Explicado o gráfico, qual é a leitura? Que o Brusque jogou a Série C com um time de Série B. Quando o carro apertou, a experiência segurou e eles subiram. O vídeo é sobre a campanha do Brusque na Série C, a inteligência dos jogadores sob pressão, mas, sobretudo, é um elogio à montagem do elenco. E num gráfico semelhante, com a distinção do universo, pois os jogadores aqui desse gráfico são aqueles que entraram em campo no último jogo do campeonato, e também que o tamanho da bolha indica mais minutos durante o campeonato, você vê que o time é quase o mesmo. Dos 16 jogadores que entraram em campo, 11 deles começaram o campeonato pelo Brusque. Houveram algumas contratações pontuais, sendo algumas delas com experiência Série A, casos do Dentinho e Diego Tavares, que foram essenciais para decidir o campeonato no fim. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter visto tudo até o final. Eu acho que esse vídeo não vai dar tantos views quanto um Flamengo ou contra o Corinthians, mas foi muito massa fazer um vídeo desse, usando como referência um artigo científico do FIFA Training Center e uma realidade muito palpável, que é a do Brusque na Série C de 2023. E é isso, valeu, um abraço.